É a proposta de resolução que dispõe sobre o requerimento de inclusão do técnico em segurança do trabalho. Coutinho. Só um pouquinho. Aqui, ó, tem o 7.2.1, deliberação que homologa a indicação dos membros. Já foi feito. Já foi lido. Tá. Dispõe sobre o requerimento de inclusão do técnico em segurança do trabalho pelos profissionais detentores de título técnico industriais e já registrados no sistema CFT, CRTs e da outras providências. O presidente interino do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. A leitura da deliberação. A deliberação que homologou, nós não temos os... Não temos, eu não tenho ela pronta aqui ainda, com o nome dos membros. Tá. Deixa eu ler na tela que eu não tenho. Deliberação plenária que homologa a composição da Comissão Eleitoral Nacional indicada pela diretoria executiva do CFT para coordenar o processo eleitoral referente às eleições do sistema CFT-CRTs para o mandato 2026-2030. O presidente interino do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 13.639, de 26 de março de 2018, bem como o regimento interno do CFT, em conformidade com o disposto no artigo 27 do Regulamento Eleitoral, aprovado pela resolução CFT número 277, de 24 de janeiro de 2025, faz saber que o plenário do CFT, em sua sessão plenária ordinária, número 45, realizado no dia 23 de outubro de 2025, deliberou homologar a composição da Comissão Eleitoral Nacional indicado pela diretoria executiva do CFT na seguinte forma: Ariovaldo Aparecido Câmara, advogado, doutor Ariovaldo, doutor João Marcos Carvalho Pedra, advogado, doutor Marcos Vinícius Bernardes Guzmão, advogado, e Aislan Gonçalves de Araújo, técnico em eletrotécnica e técnico em eletrônica, servidor efetivo do CFT. E, segundo o suplente, seria Maria de Fátima Santos Teles da Silva, técnica em eletrônica e servidor efetivo do CFT. Artigo 2º, o mandato dos membros da Comissão Eleitoral Nacional se inicia na data da publicação desta deliberação e se encerra com a posse definitiva das diretorias executivas e dos conselheiros do sistema CFT-CRTs. Essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Ricardo Neves, presidente interino do CFT. Sim, vai ser corrigido. Vai ser corrigido na hora de escrever ela. Então, vamos continuar agora no item 7.3, que seria sobre o técnico de segurança do trabalho. Eu já li o início aqui, não, vou ler tudo novamente, né, para ficar na gravação. Dispõe sobre o requerimento de inclusão do técnico de segurança do trabalho pelos profissionais detentores do título técnico industrial e já registrados no sistema CFT-CRTs e da outras providências. O presidente interino do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei número 13.639, de 26 de março de 2018, bem como o regimento interno do CFT, faz saber que o plenário do CFT, em sua sessão plenária ordinária número 45, realizada no dia 23 de outubro de 2025, resolve. Artigo 1º, estabelecer que os profissionais técnicos industriais registrados no sistema CFT-CRTs poderão requerer a inclusão do título de técnico em segurança do trabalho em seu registro profissional, mediante solicitação formal e apresentação da documentação comprobatória. Artigo 2º, é obrigatório para os profissionais que desejarem incluir o título de técnico em segurança do trabalho no sistema CFT-CRTs a apresentação de documento que comprove o registro no Ministério do Trabalho. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ricardo Neves, presidente interino do CFT. Em discussão. Barros. Pode. Bom dia a todos e todas, mais uma vez. Realmente de um orgulho colocar na carteira nossa do CFT a titulação de técnico de segurança do trabalho. Nós que trabalhamos na indústria, temos esse colega profissional aí como um dos principais na indústria que cuida da nossa segurança. Porém, eu faço alguns adendos aqui. A Lei 7.410, de 85, e o Decreto 92.530, de 86, que descreve aí a questão da regulamentação dos técnicos em segurança do trabalho, como também da especialização em engenharia de segurança do trabalho. E nessa lei, nesse decreto, ele deixa bem claro e atribui ao Ministério do Trabalho o registro,
a fiscalização e o controle do exercício da profissão do técnico em segurança do trabalho. E já a especialização em engenharia de segurança, a gente sabe que pertence ao sistema Confea-CREA. Apesar de ser um orgulho colocar essa titulação na nossa carteira de trabalho, eu acredito não, eu tenho certeza que a nossa lei 13.639 de 2018 não revogou em nenhuma parte essa lei 7.410 de 85, tampouco o decreto 92.530 de 86, podendo causar um embaraço aí, inclusive jurídico aqui para o CFT e CRT. Então, diante do exposto, eu peço vista nesse processo, ok? Ok, vista dada ao conselheiro Barros, mas vamos continuar a discussão conforme o nosso regimento interno. Barros está com a vista. Próximo inscrito aqui é o conselheiro Vicente. Bom dia a todos novamente. Já que o conselheiro Barros pediu vista, eu vou acompanhar eles na vista também. Pode ser 2, né? Exato. Porque aí eu tiro minhas dúvidas lá com ele. Eu ia fazer uma pergunta ao Bernardino em relação, Bernardino, à questão de que eles já tiram o registro lá no outro conselho, né? Eu não gosto nem de falar para não ter problema, no CREA, né? Tá bom. Entendeu? Tá? Mas aí, como ele pediu vista, eu vou acompanhar a vista dele, vou estar junto e aí a gente vai dirimir nas dúvidas, tá bom? Ok, vista dada ao conselheiro Vicente do Rio de Janeiro. O próximo inscrito aqui é o Carnieri. Mais uma vez, bom dia a todos. Salvo me engano, está na regulamentação apresentada que ele tem que trazer do Ministério do Trabalho o seu registro. Ou seja, é um desejo dele ficar nos dois, porque lá ele é obrigado a ter. Ele não é obrigado a vir para o nosso e sair de lá. Não é para ele é exclusivo, o Ministério do Trabalho é exclusivo. Mas ele pode ser também do nosso conselho. Não tem nada que impediria. Hoje ele basicamente está impedido porque a gente não permite. Essa resolução viria exatamente permitir que eu possa participar dos dois conselhos. Tem alguma coisa que me diz que eu não posso? Agora está dando uma resolução para isso. Para aquelas pessoas que gostariam de ter o conselho, porque no conselho ele teria alguns benefícios, provavelmente, ou questões pessoal, ou até por questão realmente de trabalho. O conselho vai me abrir porta, sei lá. Eu não vejo incoerência em momento nenhum. Tá, o próximo inscrito é o Tomás. Luiz Tomás, conselheiro do Estado do Paraná. Eu entendo também que o técnico de segurança, como está já o próprio Vicente e o Barros comentaram, né, ele é ligado ou direcionado já ao Ministério do Trabalho, né? Entende? Quando a gente traz ele para o CFT como técnico, não sendo técnico, eletrotécnico industrial, ele é técnico em segurança do trabalho. A gente vai criar uma dificuldade no sentido assim de que o próprio conselho deles vão argumentar essa questão. Não é isso? Vamos esclarecer, eles não têm conselho e a gente está trazendo... Mas são ligados ao Ministério do Trabalho. Não, eles são ligados ao Ministério do Trabalho, só que para eles trabalhar, a empresa exige o registro do conselho, eles vão lá se registrar no conselho. A gente não está trazendo todos, estão trazendo aqueles que já têm um título aqui, como eletrotécnica, como mecânica, e tem o curso de segurança do trabalho. Então, esse que tem o segurança do trabalho, a gente está dando a oportunidade de se registrar aqui, porque senão ele vai se registrar no outro conselho. Entendi. Obrigado, então. Valeu. A minha lista aqui, o próximo inscrito é o Lauro. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, mesa diretora. Eu fiquei surpreso com a colocação desse ponto, exatamente porque existe algumas indagações por parte de técnicos do trabalho do meu estado, Tocantins, exatamente sobre esse ponto, porque algumas empresas, para contratá-los, independente deles serem regulados pelo Ministério do Trabalho, estão exigindo registro no Conselho e estão direcionando todo esse registro para o CREA. Isso aí foi me reclamado lá, e é muito bem-vindo nesse momento, esse documento. Por quê? Porque nos abre essa possibilidade de não só atender os nossos profissionais aqui
dentro do Conselho que tem dupla titularidade, que seja técnico de segurança do trabalho, de exercer essa atividade, porque senão, deixarmos da forma que está aí, qualquer empresa que precisar desse profissional, ela vai direcionar automaticamente para o CREA, CONFIA, e não é isso que a gente precisa. Parabéns pela iniciativa, e é uma exigência que eu estou vendo e estou sendo cobrado, o que a gente pode fazer para atender alguns que não têm a titularidade de técnico. E a partir que a gente abrir esse espaço para registro, eu creio que alguns que só sejam técnico de segurança do trabalho vão optar por registrar com a gente. É isso que eu tinha para dizer. Tá ok, Lauro. O próximo inscrito é o Bernardino. O Fontana, por favor. Obrigado, Bernardino. Obrigado pela... primeiro, parabenizar pela iniciativa. E segundo, aqui para o nosso grupo aqui de Mauro, Mota ali atrás e outras pessoas ligadas aos Sintex aí, aumenta a nossa representatividade com relação aos técnicos. Nós temos hoje, dentro das nossas empresas, o técnico em segurança do trabalho, que ele está no umbral lá, ele está numa área sem representatividade. E esse técnico hoje, ele passa a ser representado pelos Sintex. Obrigado. Tá ok. O Bernardino, o Wellington pediu a palavra, deixa ele falar primeiro também. Pode falar. Bernardino, agradeço pela oportunidade de usar a palavra antes da sua. Só por relação ao comentário do conselheiro Lauro, lendo aqui o que se resolve, nós não estamos abrindo para a inscrição do técnico em segurança do trabalho. O que está dizendo ali é que, artigo 1, estabelecer que os profissionais técnicos industriais registrados no sistema CRT possam fazer a inclusão do título de segurança do trabalho. O que tem acontecido é que a gente observa que há um grande interesse dos profissionais técnicos de segurança do trabalho a se registrar no sistema. Então, para que não haja entendimento dúbio do posicionamento do que se resolve ali na resolução. Ok, Wellington. Bernardino. Perfeito. Bem, pessoal, senhores conselheiros, conselheira Deise, visitantes, funcionários, o que ocorre? Em diversas vezes eu fui procurado por representantes da categoria dos técnicos em segurança do trabalho e também por alguns técnicos industriais que têm o título de técnico de segurança do trabalho. Eu acredito que aqui nesse plenário algum dos senhores também é detentor do título de técnico de segurança do trabalho. Então. Mas os senhores, para exercer a profissão de técnico de segurança do trabalho, precisam estar registrados lá no Ministério do Trabalho. Essa é a legislação legal. Porém, algumas empresas, fazer um serviço, ela exige que você emita um documento de responsabilidade técnica. Você, técnico industrial, devidamente, técnico mecânico, devidamente registrado aqui no sistema CFT-CRT, você não pode acolher, nós não podemos acolher o seu registro de inclusão do seu título de técnico de segurança do trabalho, mas o antigo conselho está com as portas abertas para quem quiser fazer o registro. E aí você tem que ter um registro aqui, no sistema CFT-CRT, e outro registro lá. E acaba pagando 2 anuidades. Então, nesse primeiro momento, o que nós estamos buscando fazer? Desonerar o técnico industrial, desonerar ele de pagar essas 2 anuidades, aqui e lá, porque nós vamos trazê-lo ao registro do nosso conselho, permitir que quem é técnico industrial, que está registrado no CFT, e que está registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, possa anotar o segundo registro dele aqui, a segunda titulação dele aqui, e ele paga somente 1 anuidade. Se vocês perceberem, eu não sei, o antigo sistema diz que ele pode ser registrado lá, o CRA diz que o técnico de segurança do trabalho pode ser registrado lá, o CFQ diz que o técnico de segurança pode ser registrado lá, todo mundo diz que o técnico de segurança pode ser registrado lá, porque ele está sem pai. Ele está órfão. As empresas não exigem só o registro do Ministério do Trabalho, exigem um documento de responsabilidade técnica, exigem o registro de um conselho de fiscalização profissional. O que nós estamos buscando fazer? Nesse primeiro momento, trazer esse profissional que já está registrado aqui no sistema, que também está registrado por obrigação legal no Ministério do Trabalho,
que ele possa anotar o segundo título aqui. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que a gente vai ter que discutir depois no plenário, levar para a comissão, é o seguinte: os técnicos de segurança do trabalho, que só detêm essa titularidade, nós vamos absorvê-los também? Isso é um outro debate, que aí a gente vai ter que se debruçar sobre isso e ver se... Porque vários deles querem vir para cá. Primeiro que o termo de responsabilidade técnica tem menor valor. Primeiro, e segundo que eles se sentem técnicos, estão na indústria junto com nós, eles não se sentem engenheiro para estar registrado no outro conselho, a verdade é essa. Você pode conversar com qualquer técnico de segurança do trabalho. O que a gente tem que discutir, depois, para frente, é, eles vão pagar anuidade? Se eles pagam anuidade, eles vão ter o mesmo direito de votar e ser votado, porque senão eles vão entrar na mesma bagatela que nós entramos lá no antigo sistema. Eles vão... o outro debate posterior, ele precisa ser melhor discutido, com certeza. Mas, nesse momento, que nós estamos permitindo, se ele assim o desejar, fazer o registro conosco, anotar o segundo título, é isso. Essa é a proposta. Perfeito? Obrigado. Ok, posso tirar uma dúvida? Deise, por favor. Pois é. No caso aí desses profissionais, eu estou entendendo que são os técnicos industriais, que já têm o título técnico industrial, se registrar aqui. É um ponto. Agora, minha dúvida, eu tenho em Minas também, os técnicos de segurança querem ser do CFT, dos CRTs, eles querem isso, sua grande maioria, assim como os tecnólogos. Isso é um outro caso. Eu só estou trazendo aqui um fato que tem tecnólogos que são técnicos também, eles vão questionar, podem vir a questionar esse mesmo assunto. Segunda coisa, eles vão poder tirar o TRT como técnico de segurança do trabalho? Primeiro ponto, não, peraí, deixa só o segundo ponto. A fiscalização nossa, poderá fiscalizá-los? Segundo ponto. Olha só. Coloquei 3 pontos aí. Vamos começar. Os tecnólogos. Os tecnólogos, por si só, o que acontece? Os tecnólogos eles estão num limbo jurídico. Eles não têm regulamentação da profissão. Eles abarcaram todos eles lá no antigo conselho e não dão atribuição para eles. As atribuições que davam para ele lá é atribuição de técnico. Só que lá a anuidade é mais cara, hein? A anuidade é mais cara, porque ele é de nível superior, a atribuição que dão para ele é a mesma que davam para nós. Então, eles dão. E o TRT lá é mais caro, então os tecnólogos têm o desejo de vir para cá também. Mas eles são considerados de nível superior. Então, eles têm que ficar lá. Isso é um pensamento meu, mas depois, na hora que chegar o momento dos tecnólogos, nós vamos ter que abrir esse debate. Sobre a emissão do TRT, sim, o técnico de segurança do trabalho vai poder emitir o TRT. Na hora que, depois que a gente regulamentar aqui, será enviado à comissão de atribuição profissional para fazer uma resolução das atribuições do técnico de segurança do trabalho. O que ele vai poder fazer? Nós vamos fazer a resolução dos técnicos de segurança do trabalho e liberar o CIN7. O CIN7 está pronto. Tem lá todas as atividades que eles podem exercer. Tem todas as atividades, todas. O CIN7 está pronto. Mas nós vamos ter que fazer a resolução dos técnicos de segurança do trabalho. Então, a comissão de atribuição profissional, exercício de atribuição profissional, vai ter que se debruçar e fazer uma proposta de resolução para trazer para o plenário. E a terceira pergunta, sim, a partir do momento que tiver a resolução, eles deverão ser fiscalizados pelo CFT, aqueles que estão registrados conosco. Perfeito? Ok. Só para contribuir, o Valdivino saiu, eu estava inscrito. A conselheira Deise foi feliz quando ela falou se os CRTs vão fiscalizar. E o diretor Bernardino disse que após essa deliberação nossa aqui, né, depois da apresentação do pedido de vistas e a votação, em caso sendo aprovado, vai ter que ser criado aí uma resolução, né, que trata das atribuições dos técnicos de segurança do trabalho para poder, então, os CRTs
fazer essa fiscalização. Mas eu deixo claro mais uma vez que a prerrogativa legal de legislar sobre as atribuições dos técnicos de segurança não compete a nenhum conselho, a não ser ao Ministério do Trabalho. A gente não pode legislar uma coisa que já tem um órgão competente para isso. Aí, assim, a gente está entrando na nossa área, eu não sei ainda qual vai ser o meu ponto de vista, né, no meu relato, mas, assim, não é uma coisa tão simples assim. Eu deixo claro que, assim, eu e o conselheiro Vicente, a gente vai se debruçar. É lógico que, como eu falei logo no início, é um orgulho trazer o técnico de segurança para a nossa carteirinha, né? Mas aí a gente tem que também ver essa questão de como a gente vai realizar essas fiscalizações. E, além disso, assim, eu trago como um alerta aqui para nós do CFT e CRTs, que, principalmente aqui na nossa casa, aqui, o CFT, a gente precisa se debruçar sobre assuntos que, no meu ponto de vista, são prioritários, que é a questão das titulações dos pós-técnicos, das especializações técnicas. Eu digo isso porque a única especialização técnica que a gente tem aqui como resolução, é a de georreferenciamento. As demais, a gente não se debruçou ainda, inclusive está tramitando na comissão, né? E ainda não foi trazida aqui para o plenário sobre essa resolução sobre os pós-técnicos para poder a gente colocar a nossa titulação. E a gente tem casos já graves acontecendo. Por exemplo, a gente tem uma resolução em comum junto com o CRQ, e os técnicos de todo o Brasil estão tendo dificuldades. Mesmo com essa resolução em comum entre CFT e CFQ, os técnicos estão sendo autuados nas suas atribuições como técnico industrial, realizando as atribuições que já têm uma resolução em comum, né? Como também os técnicos em meio ambiente. O CFQ também vem autuando técnicos industriais que são registrados como técnicos em meio ambiente, né? A gente também debateu aqui sobre assuntos, sobre o técnico de qualidade. Assim, também é alvo disso. Então, a gente tem que dar celeridade nessa resolução dos pós-técnicos, das especializações técnicas, para poder, aí sim, a gente colocar aqui na nossa carteirinha, a gente poder fiscalizar e poder garantir que outro conselho não venha autuar os técnicos industriais pelo exercício da profissão. Então, esse aqui a gente vai olhar com carinho, eu e o conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, Vicente, e não é um assunto fácil, não é tão fácil assim, por isso que eu pedi vista, porque tem muitos problemas aqui relacionados, principalmente com o Ministério do Trabalho. Ok, Barros, deixa eu só fazer um comentário sobre o conselheiro Barros. O que acontece, Barros? As especializações citadas aí por você, já tem uns 2 anos que essa minuta tramita na Comissão de Educação, depois foi para a Comissão eu acho que foi para a Comissão de Exercício Profissional, e existe uma resolução do Conselho Nacional de Educação, a 001/2021, que ela especifica lá muito bem o que é capacitação, o que é qualificação, o que é habilitação e o que é especialização. E ela fala no que é especialização, quais as especificidades que tem que trazer, porque a especialização ela é um complemento da habilitação. Ela tem que estar vinculada num curso técnico. Para ofertar especialização, a entidade educadora tem que ter o curso técnico na qual ela é vinculada. Quais são as atribuições adicionais que serão levadas a essa formação, a carga horária mínima de 25% do curso normal? E o mais importante, quais são as atribuições adicionais? Então, para cada especialização, deverá ser trago aqui e o plenário do CFT decidir qual é a atribuição adicional para as modalidades que poderão fazer as especializações. Um exemplo claro, nós temos aqui, já definido por esse plenário, de que para projetar energia solar e fotovoltaica,
é só técnico em eletricidade e eletrotécnica. Mas, para executar a instalação, o técnico de automação pode executar, o técnico de edificações pode executar. E aí, nós vamos fazer uma especialização em energia solar fotovoltaica. A especialização ela não se aplica ao técnico em eletricidade nem ao técnico de eletrotécnica, porque ele já tem as atribuições. Os demais técnicos, o técnico em eletrônica, essa especialização vai permitir a ele projetar? Até qual potência? Até os 800 kVA? Então, é isso que esse plenário vai ter que se debruçar sobre isso. Tá? Quem é técnico industrial e quem é profissional de nível superior e que faz uma pós-graduação em nível superior, ele vai poder registrar essa pós-graduação aqui a nível médio, uma pós-graduação que ele fez lá de 400 horas, ele vai poder trazê-la para cá, nós vamos recepcionar essa pós-graduação. Eu acho que esses são os pontos que a gente tem que debater, que está lá na minuta, e ela não anda, mas a gente tem que debruçar sobre isso para resolver de uma vez. Entendeu? Muito obrigado.